Em primeiro lugar, você ser honesto. Para mim, o maior valor, para mim, é honestidade. Então, se eu deixo você feliz, essa felicidade volta para mim. Se eu deixo você magoado, vai ter o retorno para mim. Então, é isso que me faz ser assim e ser feliz. Faça o que você gosta, porque você vai ser feliz, né? O que você fizer com amor vai ser bem feito, né? Quando, assim, de menino, meu pai e tudo, a gente tinha uma fábrica de torneira. Levantava de madrugada, derretia o material, fazia a torneira e depois ia entregar de bicicleta na cerâmica. E assim foi, começou a minha vida. Em 1980, a gente trabalhava com citricultura. A coisa começou, né, não ir bem, o mercado, e a gente então pensou em partir para a pecuária. Começamos diferente, né, assim, com gado de corte e tudo. Foi um período assim, não fácil. E nisso também o Júnior já começou na veterinária e fomos até chegar onde nós estamos hoje. Quando eu parti para esse outro ramo, nós fomos ver a marca, né, para começar com a fazenda. Eu conhecia de torneira, não conhecia disso aqui. Então, até um cunhado, o irmão dele, falei para ele: ô cunhado, como é que eu ponho? Ah, põe ZT, Zé Torneira. Falei, então tá bom. Aí fez ZT. Eu acho que tudo isso que meu pai e minha mãe plantaram, com muita humildade, mas trouxe muito isso pra gente, né? Eu acho que a Fazenda da Grama é muito isso, a gente vê os parceiros do Cenepol, o respeito mesmo que cada um tem, né? Os parceiros um pelo outro. Então, esse conceito que o Júnior traz de honestidade, eu acho que representa totalmente o que nós vimos toda a nossa infância e até hoje. Essa é a família Fernandes, com DNA rural, empreendedor e visionário, são exemplos de pessoas apaixonadas pelo campo, pelo trabalho e pela vida. E essa é a Fazenda da Grama, uma das propriedades pioneiras na criação da raça Cenepol no Brasil. Em 91, eu me formei em medicina veterinária e queria me aprimorar na área de inseminação artificial, cruzamento industrial. Nós começamos e chegamos a 1995, quando nós recebemos um prêmio de melhor projeto de inseminação artificial do Brasil, que foi um prêmio concedido pelo Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, em que nós tínhamos mais de 90% de prenhez sem repasse com touro. Naquela época não tinha ATF, era observação de cio. Por todas essas competências, essas habilidades que a gente adquiriu dentro da grama, inseminação artificial, nós fomos convidados para entrar num projeto de formação de compostos em que o Cenepol fazia parte. Isso foi já em 1997. Quando nós vimos o Cenepol em cima de uma meio-sangue, né, você inseminava uma fêmea meio-sangue, britânica ou continental, e colocava o Cenepol, era como se fosse assim, a grande... mágica, um animal padronizado, pelo zero, mocho. Era coisa que você falava, não é possível. E aí, vamos estudar que raça é essa, que raça é essa. Quando fizemos uma viagem técnica para os Estados Unidos no ano 2000,
com mais 2 criadores, a gente fez a compra de 700 embriões e aí demos início à criação do Senepol no Brasil com o gado puro. No ano 2000, uma semente até então desconhecida no Brasil, chamada Senepol, foi plantada pela Fazenda da Grama. E com a chegada de 700 embriões importados dos Estados Unidos, foi dada a largada para uma trajetória revolucionária em prol da pecuária nacional. Bom, trouxemos para o Brasil e concomitante, a Nova Vida também trouxe animais. Então foram os 2 criatórios pioneiros, a Grama Nova Vida, Grama através de embriões, Nova Vida através de animais. E aí a gente falou, bom, e agora? O que nós vamos fazer? Já temos animal, vamos registrar nos Estados Unidos? Não adiantava ter a raça aqui sem registro. Era um gado comum aqui no Brasil. Aí o que aconteceu? Com os outros parceiros nossos, tivemos que fundar a associação para poder ter um gado registrado no país. E assim nasceu em 2002 a Associação Brasileira dos Criadores de Senepol, onde meu pai é o sócio número 1. 2 anos após o início desse projeto arrojado, mais um momento no qual a história da Fazenda da Grama se entrelaça com a história do Senepol no país. A família Fernandes foi uma das fundadoras da Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos Senepol. Isso é fruto de muita honra para nós, ser o primeiro criador que poderia ter sido nós, a Nova Vida, porque naquela época a gente fechava em uma sala, estavam todos os criadores, se colocasse os parentes, porque senão a gente não tinha um número para fazer a primeira ata de fundação e assim começar tudo isso. Isso para a gente é muito orgulho, é uma coisa que você sonhou e continua sonhando, né? Com o objetivo de unir os criadores, expandir parcerias, compartilhar genética e conhecimento, em 2005 foi criado o grupo Parceiros do Senepol, mais um marco para a raça e que teve à frente a Fazenda da Grama. A Grama sempre acreditou em grandes parcerias, no conceito de sinergia. Ninguém é tão bom sozinho que não possa ser melhor em um time. E aí a gente entendia que para o Senepol crescer, nós precisávamos ajudar aquele novo investidor, apoiando, amparando, para que ele cresça também junto com a gente, que ele participe dos nossos leilões. Às vezes ele não tem volume suficiente para fazer um leilão. A gente vai lá, ajuda a formar esse leilão através do coletivo. E a outra forma de crescimento que nós encontramos foi parcerias para compartilhar a nossa genética. Hoje nós temos projetos no Acre, no Mato Grosso, no Pará. Nós temos o quê? A capacidade de produzir a genética, ótimos acasalamentos, as melhores doadoras avaliadas, sêmen raro que ninguém possui. Então, através dessas parcerias, nós podemos multiplicar o Senepol em regiões distantes, longínquas, em que nós mandamos esses embriões e aí nós ficamos sócio da produção. E a outra são alguns pecuaristas que querem ficar sócios de algumas doadoras, que é o La Creme de la Creme, que a gente coloca à venda, na modalidade de 50%. Quando a gente vê a venda em parceria, vender metade de um animal e vamos ficar parceiro e sócio daquele animal, isso demonstra como o grupo quer crescer junto, porque acho que é dividindo o conhecimento que a gente cresce e cresce a raça como um todo. Isso alavancou muito a nossa produção, fazendo com que a gente nesses 18 anos não ficasse nenhum ano sem produzir e registrar animais na associação, porque talvez seja um fato inédito, nenhum outro criador tenha todos os anos registrado animais na BCV Senepol. Além de lapidar essa importante raça bovina, a Fazenda da Grama sabia que era preciso refletir seu progresso em números. Por isso, em 2009, lançou o programa Safiras do Senepol, a maior e mais completa avaliação de fêmeas jovens da raça no mundo. Todas as nossas fêmeas vêm desde 2009 passando por esse processo seletivo. Nós não coletamos de uma fêmea que não tenha sido superior no programa. Nós temos esse critério, esse crivo, para chegar hoje a mais de 42 óvulos, mais de 10 embriões de média por doadora, num volume grande de embriões. Nós estamos falando de uma coleta, estamos falando de 4.500 embriões produzidos e uma precocidade sexual aos 14 meses em mais de 85% do nosso rebanho puro. Então isso a gente
busca incansavelmente essa melhoria, essa lapidação dessas safiras que são produzidas aqui. Para que nós tenhamos o resultado hoje colhido em termos de raça Senepol, contribuindo para a pecuária nacional, isso se deve muito à questão visionária de alguns grandes criatórios, dentre eles a Grama. E a Grama foi um dos pioneiros, em primeiro lugar por acreditar em trazer essa raça. Foi um dos pioneiros trazendo a raça ao Brasil, através da importação dos embriões. A partir disso, perceberam que havia necessidade de estudar um pouquinho mais. E através disso montaram um importante programa de avaliação para a raça Senepol, que é o programa Safiras. E esse trabalho que o Safiras faz é de fundamental importância para que nós possamos evoluir o programa institucional maior da raça. Para identificar a qualidade de uma safira, uma série de características precisa ser minuciosamente estudada. Assim acontece com as safiras do Senepol. Futuras doadoras da raça são classificadas de acordo com os atributos de maior impacto econômico para a pecuária nacional. Ou seja, uma safira do Senepol tem o poder de perpetuar genética melhoradora e de valor inestimável. O Safiras é uma oportunidade para os selecionadores, né, e conhecerem melhor suas fêmeas e aí a partir daí fazer a seleção, escolha de doadoras. Ela é importante para novos criadores terem essa informação, para entrarem na raça, né, para conseguirem fazer a aquisição de animais com avaliação para características realmente importantes dentro da produção de gado de corte. A gente avalia a eficiência então, do uso do alimento pelo animal. A gente está começando a avaliar o consumo de água do animal, como que isso funciona. Isso junto com todas as características tradicionais, como desempenho, carcaça, parte reprodutiva, população folicular, score de trato reprodutivo, que olha a precocidade sexual dos animais. Além disso, dessa parte de pesquisa, a nossa contribuição, e aí o Safiras traz muito também, é incorporar isso para dentro do programa de melhoramento, que é como a gente, o nosso grupo lá da Embrapa, a gente vê as provas de desempenho, elas devem estar integradas num corpo maior, né, gerando informações, gerando conhecimento e gerando oportunidades de transformar os dados que a gente gera em informações e que isso resulte em quê? Em melhores animais a cada ano. Afinal de contas, a história toda está em promover o melhoramento genético da raça. Especificamente nos Safiras, o nosso objetivo é detectar quem são as grandes doadoras, né, em cima de características economicamente importantes para aqueles que ingressam na raça e que acabam adquirindo doadoras. O Safiras evoluiu até esse programa que nós estamos hoje, para que ao final a gente saiba realmente quem são as doadoras potencialmente superiores para a raça. Então nós não temos mais aquelas pesagens tradicionais, a cada 45 dias, ver quanto animal ganhou de peso. O que nós temos aqui são plataformas eletrônicas. Esse animal tem um chip, né? Está ali na orelha esquerda. Quando esse animal entra, ele é voluntariamente pesado 5 a 6 vezes ao dia. Então, quando ele pisa na plataforma, o bebedouro para de cair água automaticamente. Esse bebedouro também é um coxo balança. Então você tem a tara e sabe também quanto esse animal ingeriu de água para as pesquisas em relação à eficiência alimentar, o que significa beber mais água, menos água. Lá no final, o que a gente quer é o quê? Um animal mais eficiente. E aí nós temos os coxos, né, onde os animais também são alimentados. Os coxos funcionam também como uma plataforma balança. Toda vez que o animal entra, ele tara, sabe a quantidade que o animal comeu. E aí ao final de toda essa história, que é a duração do teste, 150 dias, nós temos aí conversão alimentar, ganho de peso, tudo isso de forma eletrônica, vai tudo para a nuvem, é coordenado pela Intergado e ao final a gente tem essas informações que a Embrapa roda as análises.
Para garantir uma alimentação de alta qualidade de acordo com as exigências nutricionais de cada categoria animal, a Grama investiu em alta tecnologia, com matérias-primas adequadas, equipamentos modernos e boas práticas de produção. A fazenda criou um programa nutricional completo que contribui para o desempenho produtivo dos animais, uma pecuária de precisão e de resultados. A Grama Senepol e o programa Safiras em especial tem um efeito fantástico nesse processo da pecuária brasileira, porque de 2013 para cá o Senepol tem muito mais dado do que a grande maioria das raças presentes no Brasil. Então o que a gente propôs nesse tempo com a Grama foi fazer uma solução baseada em software, em aplicativo, para que os técnicos conseguissem lançar esses dados coletados de uma forma mais segura e mais dinâmica. A Fazenda da Grama mostra que a adoção de tecnologia, a pecuária de precisão, ela realmente está acessível a um produtor, está acessível a um programa de melhoramento e deve ser adotada porque traz bons resultados, traz bons frutos e a Grama é a prova disso, que isso pode acontecer e acontecer com qualidade. Após a consolidação do Safiras, a Grama trouxe o programa Topázio, voltado exclusivamente aos machos, com os mesmos princípios, metodologia e rigor na avaliação das características de interesse econômico para a produção de carne de qualidade. E é aqui no CQG Senepol, Centro de Qualificação Genética, que as fêmeas e os machos PO são avaliados durante 150 dias de teste e qualificados. Um moderno centro de avaliação com ênfase para a eficiência alimentar, carcaça, ponderal, aspectos reprodutivos e funcionais. Tudo isso em busca das mais brilhantes safiras e topázios da raça. Pronto. Aqui é uma fazenda que é um laboratório, onde você vê o tempo todo as fêmeas sendo testadas, os machos sendo desafiados, para que eles possam incorporar a cada ano, a cada geração, indivíduos muito superiores para a raça. E o que a gente está fazendo aqui hoje é mensurando os animais por dentro e observando o potencial genético de cada animal, seja para rendimento, seja para gordura de acabamento e fertilidade, seja para marmoreio, que influencia diretamente na maciez da carne. E aí a ultrassonografia nada mais é do que esse mapeamento. Dentro desse rebanho todo, que está aqui sendo testado, a gente consegue identificar variações mínimas entre os animais e saber escolher qual é o melhor de todos para as características de carne. Então, quando uma fêmea realmente ela é colocada como superior dentro da raça, ela realmente é a melhor fêmea possível no equilíbrio para essas características, da funcionalidade, das características raciais e das características de carne. O comprador da Grama ele vai ter muito mais tranquilidade de escolher, dentre todos os animais mensurados, qual é que atende o objetivo dele. Como é que você vai melhorar uma raça, melhorar um rebanho ou selecionar se você não mede? Medir, saber quem é o maior, quem é o melhor, quem ganhou mais, quem comeu menos. E o que se faz aqui é o que se faz de mais moderno no mundo. Todas essas informações vão se acumulando ao longo dos anos e ao longo dessas provas que são feitas de medidas fenotípicas e a gente vai conseguir em muito pouco tempo, agora junto com a genômica, juntar essas informações e ser muito preciso na seleção dos animais. O que a gente quer, quando eu falo a gente, a cadeia produtiva, que no fim das contas termina no consumidor, a gente quer a carne macia, a gente quer a carne saborosa, a gente quer a carne barata, se possível. Tudo isso não se consegue se não se medir, se não se selecionar.
essência de todo esse patrimônio genético é preservada através do projeto Isla. O Isla nasceu em 2009, numa parceria nossa com mais 2 criadores, né, a Genetrópica e a Santa Helena, numa das visitas a Saint Croix, e nós imaginamos, puxa vida, isso aqui está numa ilha, está restrito, o Brasil é um país com extensões continentais, e certamente muitos criadores podem tomar caminhos, o próprio Cenepol pode tomar caminhos diferentes do que esse que fez com que a gente se apaixonasse pela raça, que é o que está em Saint Croix. Saint Croix é uma das ilhas virgens do Caribe, uma ilha pequena, onde o Cenepol se originou. Ela tem características peculiares no que se refere ao seu clima. De um lado da ilha, você tem a impressão que está no nordeste do Brasil. Do outro lado, você tem a impressão que está no centro-sul. 2 linhagens se desenvolveram, uma de um lado mais seco da ilha, Castle Nuggets, e WC, Annalee Farms, do lado mais chuvoso. Essas linhagens se desenvolveram e são os pilares do Cenepol mundial. O projeto Isla, então, nasceu com o intuito de preservar e melhorar essas 2 linhagens, na medida em que nós adquirimos doadoras e reprodutores, mandamos para os Estados Unidos, coletamos embriões desses animais e trouxemos ao Brasil. E esse projeto visa manter unicamente nos acasalamentos linhagem CN e WC. É como se tivesse um pedacinho de Saint Croix aqui dentro da grama, é como se estivesse voltando a Saint Croix e comprando um produto genuinamente da ilha de Saint Croix. Nós batizamos esse projeto de Isla justamente em homenagem à ilha de Saint Croix. E uma coisa é certa, sempre ao falarmos sobre a trajetória do Cenepol no Brasil e a contribuição dessa raça para a pecuária nacional, estaremos mencionando o pioneirismo e a excelência genética da marca Grama Cenepol. A raça cresce através da venda de fêmeas. Eu só posso fazer um touro bom lá na frente para comercializar, para que ele possa ter um bezerro de cruzamento diferenciado, se eu tiver toda essa base de doadoras sólidas. São vários pilares que começam num registro definitivo desse animal. Eu preciso internamente fazer as avaliações intra-rebanho. Preciso participar de provas de performance, como Safiras, e avaliação genômica, que nós já chegamos dentro do Safiras. Esses 4 pontos são os 4 pilares do programa de melhoramento genético da raça Cenepol, em que a Grama foi um dos pioneiros a aderir e a participar. Tudo isso dá certeza de que nós vamos estar num lugar muito melhor do que estamos hoje, né, como uma grande ferramenta que vai aumentar o lucro da porteira para dentro dos usuários da raça Cenepol, ou na medida que eles usam os touros, falam, nossa, esse negócio é bom mesmo. Eu falo, vou criar também, eu vou passar a ser o fornecedor da minha própria genética e poder agregar valor na medida que eu vendo o animal, né, um reprodutor, ele tem um valor diferenciado por todos esses cuidados, todos esses trabalhos que a gente faz. Na mesma grama em que foram plantadas, regadas e colhidas tantas conquistas, novos sonhos brotarão. E uma coisa é certa, sempre ao falarmos sobre a trajetória do Cenepol no Brasil e a contribuição dessa raça para a pecuária nacional, estaremos mencionando o pioneirismo e a excelência genética da marca Grama Cenepol.